verso 7, diz assim a palavra de Deus: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo, e ministra toda a tua palavra sobre nós, que nós possamos ouvir tua voz, sermos guiados, dirigidos, alcançados e ministrados. Confirma tão somente ela e traga luz aos nossos corações através das Escrituras nesta noite. Assim nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento, por favor, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Salmo de número 27 é um salmo escrito por Davi quando ele fugia de Saul. Os historiadores dizem que quando Davi escreve este salmo, Davi busca apoio em sua família, mas como Saul havia ameaçado a família de Davi, havia ameaçado toda a nação de Israel, qualquer um que acolhesse Davi de alguma maneira sofreria consequências. Davi não tinha lugar para ficar. E aqui neste tempo, Davi vai encontrar refúgio, auxílio, acolhimento junto ao povo dos filisteus, que, como nós sabemos, meus irmãos, é um povo que era naquele tempo inimigo do Senhor, inimigo do povo do Senhor. Então, os únicos que vão acolher Davi é um povo que não o conhecia. E ele está escrevendo este salmo reconhecendo que o único que não havia rejeitado a Davi era o Senhor. Por isso ele usa esta expressão no verso de número verso de número 9, não rejeites ao teu servo, porque Davi sabia que o único que poderia ajudá-lo, e o único que poderia e pode estender a mão para alguém e ajudar esta pessoa é o próprio Deus. E o verso 10 é o verso onde isso fica mais claro a nós. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Davi está dizendo, todos me rejeitaram, mas o Senhor não me rejeitou. Nós temos ministrado ao longo destas terças-feiras, e já vamos há 2 meses ministrando sobre este tema, e Deus tem falado muito aos nossos corações. Na semana passada aprendemos sobre a importância de discernirmos a voz da amargura, do ressentimento, e hoje nós estaremos falando um pouco sobre a importância de discernirmos a voz da rejeição. Davi está falando sobre este tema, e é um tema, como nossa série de ensinos, ou esse seminário, nas terças-feiras de estudo bíblico, nós temos falado sobre a importância de discernirmos as vozes contrárias. É muito conveniente e importante nós olharmos para isto que tem prejudicado muitas pessoas no meio do povo de Deus. Ser rejeitado não é uma coisa positiva. Ninguém desperta pela manhã e vai ao trabalho ou vem à igreja dizendo, hoje eu quero ser rejeitado por alguém. Ninguém gosta disso. Mas infelizmente é uma situação que nós enfrentamos no dia a dia, por diversos motivos e de diversos aspectos diferentes, mas a voz da rejeição, ela tem alcançado muitos corações.
E nós olhamos para a história de Davi, meus irmãos, e nós vamos ver um Davi que enfrentou rejeições. Quando você vê Davi surgindo no cenário bíblico, na primeira vez, você já vê Samuel chegando na casa do pai Jessé, pai de Davi, e todos estão assentados à mesa. E onde estava Davi? No campo, porque ele foi rejeitado, ele não foi chamado, ele não foi convidado para sentar-se à mesa, se não fosse uma intervenção do Senhor. Davi foi rejeitado por Saul, Davi foi rejeitado por Golias, Davi foi rejeitado por Mical, sua esposa, quando ele dançava e adorava a Deus, e ela despreza, rejeita Davi naquela situação. Davi foi rejeitado por Israel, Davi foi rejeitado pelo seu filho Absalão. Davi foi um homem que teve que lidar e aprender a lidar com a voz da rejeição e discernir-la. Como Davi vence esta voz? Dependendo do Senhor. E é isso que nós vamos falar nessa noite, sobre o que é a voz da rejeição, as causas, como ela nos afeta e como em Deus nós vamos ser curados desta voz. A psicologia moderna diz que é muito difícil tratar as feridas emocionais. E nós sabemos. Se você corta um dedo, irmão, você costura, bota um band-aid, passa. Hoje não existe mais, mas eu sou da época do metiolate, né? Aleluia! A mãe só fazia faltar a gente beber o metiolate. Vai curar por dentro e por fora e larga por cima. Só que quando nossa alma, irmãos, está ferida, que remédio vamos tomar? Nenhum. E a rejeição, ela é perigosa porque ela atua justamente aí, não na parte do nosso corpo físico, mas na sede das nossas emoções. Se fosse física, trataria a parte enferma, mas é na alma. Como vamos ter um remédio físico para isso? Não temos. Temos que aprender a identificar essas dores e tratá-las. E isso não é da noite para o dia. São processos de cura que nós devemos nos submeter. E geralmente sozinhos não podemos vencer estas coisas. Talvez hoje eu esteja falando de algo que me custou vencer, mas com ajuda. Porque sozinho, muito difícil. Nós temos que entender que estas questões emocionais também são importantes. E muitas vezes afetam o que é espiritual. Porque tem gente que não pode ter uma vida espiritual saudável enquanto não curar a alma. E nós olhamos para a vida de Davi e nós vemos um Davi que soube lidar com isso. Ah, pastor, mas Davi pecou, mas se arrependeu, irmão. Ele não continuou no erro. Isso foi outra parte, mas existem coisas boas. Hoje nós vamos aprender o que essa voz faz dentro de nós. Dentro da nossa alma surgem enfermidades que têm origem nas emoções e afetam o corpo físico. Fibromialgia, não é espanhol, né? Fibromialgia, mal de Parkinson, alguns tipos de AVC, se diz assim, aqui, AVC, infartos, tudo isso relacionados a doenças emocionais ou a emoções negativas acumuladas, que precisam ser vencidas. Então, lidar com estas coisas não é algo fácil. Só que hoje nós vamos aprender que uma vez identificando, reconhecendo, nós podemos tratar isso e vencermos. A voz da rejeição, que tem alcançado muitos corações. Irmãos, por muito tempo a igreja foi um lugar onde pessoas foram rejeitadas. Por muito tempo a igreja excluiu pessoas. Só que eu tenho uma palavra de Deus para nós. É tempo de nós sermos um instrumento de cura para corações que precisam ser curados.
Se precisamos de discernimento para vencermos a voz da rejeição, nós temos que buscar isso em Deus. Primeiro para sermos nós alcançados e depois para que possamos alcançar. Pessoas dentro das igrejas foram rejeitadas e rejeitaram. Só que Deus quer nos fazer entender que por mais que isso tudo venha acontecendo ao largo dos anos, nós podemos ser instrumentos de cura também. Só que para isso, precisamos nós sermos curados. Então, você conhece alguém que já deixou de vir à igreja, ou já deixou de congregar, ou deixou de visitar algum lugar, ou do âmbito religioso, ou de qualquer outro âmbito, porque se sentiu rejeitado? É claro que nós conhecemos. Não me senti acolhido, não me senti bem, não me olharam nos olhos, me senti, de certa maneira, menosprezado. É algo que tem nos impedido de viver algumas coisas em Deus, porque nos afeta. Quando nós falamos sobre rejeição na perspectiva bíblica, nós olhamos para isso no aspecto de que podemos ser curados, podemos ser tratados, podemos ser libertos da voz da rejeição. Deus tem poder de nos curar. Não é possível que Ele fez isso só na vida de Davi, de Moisés, de Jesus, de Paulo e de tantos outros que passaram por estas coisas. Não é possível que essa cura, põe atenção aí, ficou só lá atrás. Ela está disponível a nós. E Deus quer nos curar. Quando o céu nos corrige, é porque Ele sabe que nos corrigindo, nós podemos ser curados. Porque Ele tem um caminho melhor para nós. O que significa rejeição? Rejeitar significa resistir, desprezar ou recusar algo ou alguém. Não dá para desprezar o fato que a rejeição é uma das feridas emocionais mais profundas e difíceis de lidar. E a rejeição se faz presente nos dias em que vivemos. Quando desprezamos alguém, agimos assim. Põe atenção. Não fazemos questão, lançamos fora, desprezamos, desaprovamos, viramos as costas, falamos, emitimos opinião sobre a vida de pessoas que nem conhecemos. Não gostei do jeito daquela pessoa, ou não gostei da cara daquela pessoa, sem conhecer aquela pessoa. Geralmente nos sentimos rejeitados por pessoas que amamos, ou pessoas que admiramos, porque se fosse ao contrário, não sentiríamos isso, rejeição. Só podemos nos sentir assim quando temos comunhão com alguém que não retribui essa comunhão a nós. Então nos sentimos desta maneira. Então nós temos que aprender a lidar, irmãos, com 3 coisas no mínimo: desprezo, desdenho. Segunda coisa, perseguição e invejas. Isso acontece. Acontece sim ou não? Sim, olha aí, ó, glória a Deus. E a terceira coisa, rejeição, que para mim é a pior delas. Então a rejeição, ela pode acontecer em diversos âmbitos. Social, por exemplo, numa festa de aniversário, que você foi convidado, mas chegou, não tem ninguém para conversar, fica sentadinho lá no canto. Quem já passou isso? Religioso. Quantas vezes como pastor nós sofremos isso? Ah, é pastor, meu Deus, parece que viu o diabo. Não é assim? Tá tudo bem, mas aí você fala que é crente, daqui a pouco muda a pessoa, parece que ela está lidando com uma pessoa de outra raça, né? Nem de raça, de outra espécie diferente. Todos somos da mesma espécie humana. Passamos por rejeições raciais pela cor da pele, de diversas maneiras, financeira, quando falta dinheiro, até quando sobra também, às vezes passa por isso. Política, dependendo do lugar onde você nasceu, você sofre rejeição por nascer em determinado lugar.
O aborto é uma forma de rejeição, rejeitando a gravidez. Por exemplo, no descobrir do sexo da criança, quando se vem um sexo que não era o esperado, se rejeita o sexo daquela criança. E isso acontece muito. Hoje nós falamos e estudamos muito sobre essa questão, né, do ventre materno, pessoas que foram rejeitadas porque foram frutos de uma gravidez indesejada, ou seja, rejeitada. Por que é tão difícil lidar com isso? Porque nós buscamos aceitação. E para nós é difícil, porque nós, irmãos, somos diferentes. E dentro de uma perspectiva bíblica, é a diferença que nós devíamos celebrar. É a diferença que nós devíamos aproveitar. Porque Deus fala sobre a diversidade do corpo. E por isso aproveito. Porque se eu fosse igual a você, não precisaria de um de nós dois. Mas porque somos diferentes, todos somos importantes. Então, a rejeição, ela oprime, ela queima, ela congela, ela machuca, ela sangra e deixa o indivíduo sem rumo e sem ação. Mas ela não pode ser o nosso fim, meus irmãos. Nós precisamos aprender a lidar com a rejeição. Precisamos aprender a lidar com isso, de no mínimo duas formas. Se eu me sinto rejeitado, eu tenho que vencer esse sentimento, porque ele não pode me dominar. E a segunda coisa é que eu devo ser um instrumento ativo para combater a rejeição. Os irmãos entendem isso? Eu tenho que tratar isso dentro de mim, mas também eu tenho que ser um agente, uma pessoa que combate isso na vida de outras pessoas. Se vocês não pararem de conversar, eu vou pedir por irmão e aí separar vocês, viu? Misericórdia. Aí mesmo. Então, irmãos, nós temos que aprender a lidar com isso. E nós temos que ser um instrumento de Deus para que isso não alcance outras pessoas. Então, essa rejeição, ela vai vir até nós. E nós temos que aprender a lidar com ela, irmão. Você gosta de ser rejeitado? E aí aquela pergunta de retórica, né? Então por que você rejeita pessoas? Você gosta de ser desprezado? Então por que fazemos ou retribuímos a vida ou as pessoas desta maneira? Ninguém gosta. E algumas vezes é uma voz interior que está falando, ou experiências que vivemos, ou traumas que tivemos e obtivemos, coisas que sofremos, palavras que ouvimos, que estão nos influenciando a viver a vida desta maneira. Só que isso não pode ser o nosso fim. Nós não podemos viver a vida sendo influenciados pela voz da rejeição. Nós temos que aprender a lidar. Temos que aprender a vencer. Temos que aprender a gerir estas coisas. Irmãos, ou nós vencemos ou nós perdemos. Ou nós nos posicionamos a respeito disso, ou isso vai nos influenciar a tal ponto que nós perdemos a nossa salvação, perdemos a empatia, perdemos a compaixão, perdemos a admiração por pessoas, perdemos a nossa confiança em pessoas e a nossa confiança em Deus. Nós temos que olhar para dentro de nós e saber que isso nos afeta. Quais são os resultados da rejeição? Ou o que ela gera dentro de nós? Eu anotei alguns sentimentos, mas também algumas coisas práticas. A rejeição gera rebelião, ira, amargura, culpa, complexo de inferioridade, problemas de autoafirmação, espírito crítico, medo, desesperança. A rejeição torna uma pessoa dura, inflexível, ciumenta, perfeccionista e até soberba, porque ela se sente rejeitada e por isso ela impõe a sua opinião e os seus sentimentos e não aceita ninguém falar nada
A rejeição nos faz olhar para outras pessoas como se elas fossem fazer aquilo que nós estamos sentindo e muitas vezes não. Qual é o problema? O problema é que nós temos a tendência em julgar pessoas de acordo com aquilo que sentimos. E muitas vezes elas não sentem a mesma coisa que nós. São os nossos preconceitos. E antes que alguém me rejeite, eu vou lá e rejeito antes. Para eu não sofrer a mesma coisa que eu já sofri lá atrás. Para eu não passar pela mesma humilhação que eu sofri lá atrás. Para eu não passar pelos mesmos sentimentos negativos que passei e sofrer outra vez. É algo que não pode passar pela cabeça. Porque a rejeição está aí. É uma ferida que, se não for curada, vai gerar frutos. E não frutos de bênção, mas frutos de maldição. Então, irmãos, geralmente nós julgamos as atitudes das pessoas e não julgamos a causa ou a raiz destas coisas. E para julgar uma pessoa, nós temos que, no mínimo, conhecê-la, para entender qual é a causa. Tem um porquê. Pessoas que nós chamamos de pessoas difíceis de lidar, geralmente são pessoas que estão feridas, que precisam ser curadas. E elas têm falta de educação porque elas encontraram isso como uma autodefesa. Se defender antes que sofra outra vez. E elas são grossas, elas gritam, elas não aceitam. Ninguém pode emitir opinião nenhuma porque tem uma voz dentro delas. Eu não posso passar de novo por aquela rejeição. Eu tenho que ser aceito. E para ser aceito é melhor se impor do que conquistar. Porque impor não demora tanto como conquistar. Só que o que traz cura? Impor aquilo que eu sinto, que eu penso, gritando, sendo uma pessoa que tem falta de educação, tratando pessoas mal, sendo pessoas que causam outras dores ou sangram suas feridas em cima de outras pessoas, não nos levará à cura, mas nos levam a um ciclo. Eu firo e sou ferido. E para que eu não vá mais além da ferida que eu já tenho, eu vou lá e vou ferir antes. E dentro da igreja existem estas coisas. Hoje nós gastamos mais tempo, irmãos, com coisas emocionais que espirituais. Porque coisas espirituais, nós oramos, levantamos um propósito de jejum, a pessoa começa a nutrir uma vida espiritual e ela começa a se levantar em Deus. Mas questões emocionais que não são curadas, ela vai falar em línguas, mas não controla a língua. Deus vai usar ela para curar e depois ela vai ferir com as próprias palavras da sua boca. Vai ser usada por Deus, mas é que nem Pedro, o momento é Deus que está usando, mas daqui a pouco Jesus tem que mandar o diabo embora que tomou conta. Porque através da emoção, uma brecha foi aberta no mundo espiritual. E às vezes não é possessão, mas é influência. Às vezes não é possessão, mas é opressão. Às vezes não é possessão, mas é uma seta lançada. E não há discernimento. Por quê? Porque há uma lacuna dentro da alma que está aberta e precisa ser tratada e curada. Então a rejeição é algo que nós também precisamos ter discernimento a respeito dela. A voz da rejeição, que opera dentro de muitos corações, sim. Então nós precisamos de discernimento para não medir as pessoas por fatos isolados, mas sim tentar entender por que aquela pessoa está agindo daquela maneira. Vocês não imaginam quantas vezes eu ouvindo pessoas falarem coisas que eu não entendia, gritando, faltando com educação, dando soco na mesa, falando alto, e eu olhando para elas, tentando entender o porquê aquilo estava acontecendo, sendo que, humanamente falando, não tinha lógica nenhuma ela descontar isso em mim. Minha esposa sabe. Deixar as pessoas alteradas e eu olhar para elas e dizer, por que não vamos tratar a raiz do problema? Em vez de
tentar curar uma coisa que é só superficial. Eu lembro de um acampamento de jovens, vocês vão lembrar disso, a irmã Ana está aqui também, que o rapaz, eu falei, não pule na piscina. Quem pular na piscina vai embora. Eu falei assim. Aí o irmão vai lá e pula na piscina. Eu já tinha falado, irmão, então vamos embora. Começou a gritar, e foi. Eu digo, eu não vou conversar com você aqui. Vem, senta aqui. Vou te levar embora, mas antes eu quero entender o que está acontecendo. Não por causa da piscina, irmão, a conversa foi que daqui a pouco não era mais a piscina. Não era mais a ordem que havia sido dada, mas era uma ferida com o pai, porque o pai botava limite e o filho quebrava. E aí Deus foi dirigindo, e daqui a pouco começou a ser curado aquilo. Terminou nós dois abraçados, chorando e orando junto. E aí eu levei o homem de volta e falei, eu ia mandar ele embora, mas ele se arrependeu. E aí contou o testemunho no acampamento de jovens. E aí Deus começou a trabalhar em muitos corações. Então, o resultado final tem um começo. E nós temos que, de alguma maneira, tentar entender como é difícil. É muito difícil. Cada um tem uma cabeça. Cada um vem de um lugar. Cada um tem uma cultura familiar. Cada um tem a sua herança espiritual. E se uma pessoa não se posiciona para vencer essas batalhas, e ela não quer ajuda de ninguém, como é que ela vai vencer isso aí? Deus pode nos curar. Só que nós temos que olhar para dentro de nós e tentar de alguma maneira entender por que estou agindo dessa maneira. Deus tem isso para a minha vida? Por que esses pensamentos surgem? Por que os sentimentos nascem? De onde eles brotam dentro de mim? E começar a fazer uma autoanálise e dizer como Davi disse, Senhor, olha para o meu coração, vê se há algum caminho mau, e se houver me mostra, por que eu me sinto dessa maneira? Por que eu me sinto rejeitado ou rejeitada em todos os lugares que eu vou? Não é possível que a igreja me rejeite, minha família me rejeite, dentro da minha casa eu me sinta dessa maneira, no meu trabalho eu me sinto dessa maneira. Não é possível que todos os lugares estão errados e só eu estou certo ou certa. Não é possível que o mundo esteja contra a minha ou a sua vida. Temos que olhar para dentro de nós e tentar de alguma maneira buscar em Deus esta cura para a nossa alma. E nós como igreja, no sentido corpo, devemos ser agentes de cura. Agentes de cura. Nós temos um costume de usar a palavra exortação, ou entender esta palavra, em uma conotação ou um sentido que ela não tem. Porque a palavra exortação significa ânimo, animar alguém a permanecer no caminho. É lógico que exortar também traz o sentido de correção, mas a correção no sentido não de expulsar, mas de trazer para perto, de animar a continuar. Vê que o irmão está triste, exorte ele a continuar. Meu irmão, o que aconteceu? Não estou bem, vamos junto, segura aqui na minha mão. Está ruim, vamos subir o monte hoje e vamos orar juntos. É isso que é exortação. Então, nós temos que olhar para dentro de nós e olhar para outras pessoas, tentando discernir esta voz, para que sejamos curados e para que sejamos um agente de cura. Se ninguém gosta de se sentir assim, por que continuamos então assim? Se ninguém gosta de se sentir rejeitado, por que criamos um ambiente de rejeição? Onde qualquer coisa diferente daquilo que nós estamos acostumados, nós não abraçamos, nós expulsamos. É a voz da rejeição, que não nos deixa lidar com as coisas que fogem do nosso controle ou do nosso costume. Então, irmãos, a voz da rejeição, ela traz consequências terríveis. Em primeiro lugar, a voz da rejeição
te torna escravo da opinião alheia. Te faz viver o efeito manada, né? Eu só vou onde todo mundo vai. No Brasil nós temos um ditado: Maria vai com as outras. Escravo do que os outros falam. Muita gente depende da aprovação dos outros para fazer algo. E muitas vezes deixam de fazer coisas por causa da opinião dos outros, porque não tem a aprovação, porque a voz da rejeição está ali. Eu não quero ser rejeitado de novo. Então eu vou me adaptar a todos os lugares. Irmão, uma coisa é você se adaptar a um costume, outra coisa é você anular quem você é, pelo lugar onde você está ou as coisas. Irmão, tem uns que vão ser mais fechados, que não vão rir tanto, que vão ter uma cara mais séria. Tem outros que vão dar risada à toa. E é da natureza, da personalidade da pessoa. E nós não temos que mudar os outros para serem iguais a nós. Qual que é a graça disso? Que nem eu tenho uma prima que quando ela recebe notícias ruins, por exemplo, a morte de um tio, ela fica nervosa e começa a rir, irmão. O tio morreu e ela começou a rir. Aí todo mundo olhou. Aí uma começou a chorar e a outra começou a rir. Fiquei olhando, meu Deus, só na minha família que tem essas coisas. Como é que mudam as coisas dessas? Não tem como. Cada um é de uma maneira. Agora, a rejeição nos torna escravos da opinião alheia. Irmão, uma coisa é você querer fazer coisas que são erradas, pecado contra Deus, pecado contra o irmão, contra a lei, contra as coisas que nós sabemos que são imorais. Agora, viver a vida dependendo da aprovação dos outros. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 4, Mefibosete tinha uma babá. Os irmãos lembram de Mefibosete? Ministramos alguns domingos atrás sobre Mefibosete, as marcas de Lodebar na vida de Mefibosete. Deus falou conosco. Nós olhamos para Mefibosete quando os seus ancestrais, seu pai, seu avô morrem, e ele é tomado por uma babá, sobe em cima de um cavalo, e ele cai do cavalo e quebra os pés, se torna uma pessoa aleijada. Depois disso, ele só vive a vida sendo carregado pelos outros. Tem gente que não tem os pés quebrados, mas vive a vida assim. Se não tiver aprovação, não consegue. Se não tiver a opinião daquela pessoa, não consegue. É difícil. Só que você e eu não temos os pés quebrados. Nós podemos, irmãos, sermos livres da voz da rejeição. Começar a depender de Deus e depender também de nós. Daquilo que gostamos, daquilo que somos. Se eu perguntar para certas pessoas aqui, qual a sua comida favorita, não vai saber. Qual a sua cor predileta, não sabe. Qual é o lugar que você mais gosta de ir, não sabe. Porque nunca teve a oportunidade de ir a um lugar, de escolher uma comida, ou de ter uma cor que gosta. Porque sempre viveu dependendo da opinião de outras pessoas. A raiz da rejeição, a voz da rejeição, nos faz deixar de viver o que Deus planejou para nós, porque nós dependemos dos outros. Você não imagina o quanto Deus falou comigo, estudando sobre isso. A voz da rejeição nos impede de sermos guiados pelo Espírito Santo e nos faz ser guiados por pessoas. Nos priva de uma comunhão com Deus, porque quando Deus fala nós não ouvimos, se a pessoa que é o fruto ou a referência da nossa aprovação não aprovar. Será que nós vivemos uma vida assim, irmãos? Eu posso falar? E aí, se o pastor não aprovar, você não pode. Se o seu pai e sua mãe não der o ok, não pode. É pecado? Não é pecado. Não é imoral, não é contra a lei. Não vai desonrar o seu pai e sua mãe. Qual
que é o problema escolher uma comida diferente? Pastor, mas é tão simples, irmão. Tem gente que vive aprisionado por causa disso. Não sabe o que faz, para onde vai, o que quer. Não tem uma perspectiva de vida, porque depende da aprovação. E às vezes não tem a aprovação de Deus, que é ter das pessoas. Irmãos, para mim me falaram que eu não poderia ser crente. Depois falaram que eu não podia ser obreiro. Depois falaram que eu não ia casar. Depois falaram que eu não podia ser pai. Depois disseram que eu não podia ser pastor. Depois falaram que eu não ia ser escritor. Depois falaram que eu não ia pregar. Só que eu estou aqui. E você está aqui. Nós não podemos viver a vida dependendo da opinião alheia. Olha para cá, quantas vezes eu ouvi, eu e o meu irmão pequeno, mas esses dois aí, ou vão ser drogados ou vão ser bêbados. Porque olha a família, o jeito que é. Olha o jeito que, olha, não tem o que ser desses meninos. E olha onde é que estamos hoje. Não me entenda mal, não me sinto melhor que ninguém, mas sinto que venci a mim mesmo. E é o maior desafio que temos. O que falaram para você? Que Deus já falou ao contrário, mas você continua com a opinião das pessoas. A pastora Ana Carolina tem o costume de dizer, né? Qual é a sua identidade em Deus? Que você ainda não descobriu, porque vive dependendo da identidade que as pessoas dizem que você tem. E aí Jesus vai lá e começa a te mudar. E aí a pessoa olha para você e diz, mas eu te conheço. Eu sei que está escondido aí o velho homem, a velha mulher. E é Deus que está moldando e transformando. Quem te define é Deus, meu irmão. Não deixe ninguém quebrar os seus pés. Viva uma vida livre. Volto a dizer, tem que organizar as coisas, senão pode dar um entendimento errado. Se não dizer, eu não estou nem aí, eu tenho que ser eu. Não é pecado, não é crime, irmão. Né? Tem que falar, né? Você pode ser você. Seja crente. Seja alguém que ame as pessoas. Seja alguém que seja um agente que luta contra as coisas, essas coisas de rejeição e desprezo contra os outros. Mas seja alguém que aprenda a buscar a Deus e tomar decisões. A segunda coisa que a voz da rejeição nos faz, além de nos fazer depender da opinião alheia, da aprovação de alguém, nos faz vítimas do coitadismo. Não tem gente que é assim, meu Deus. Eles têm que sentir pena de mim. Pessoas que alimentam a sua rejeição, fazendo as outras pessoas sentirem pena. Coitado dessa irmã, meu Deus. Realmente não podia ter feito isso. Coitado desse irmão, misericórdia. Meu Deus, eu vou lá ajudar, mas já recebeu a ajuda de todo mundo. Nunca quis ser curado. A vítima, a pessoa que se torna vítima do coitadismo ou do vitimismo, faz com que todos os outros tenham pena. Te faz viver da esmola emocional dos demais. Sempre vivendo da sobra. Sempre vivendo do que os outros podem quando não tem mais nada que fazer. Sempre sendo vítima da própria história. Por exemplo, uma mulher ou um homem que vivem uma vida traindo seus maridos ou esposas, viram seus pais fazerem isso e decidiram se vingar nos seus cônjuges. São vítimas da própria história. Não, porque é uma coisa inconsciente que está ali. E vai se vingando, porque se sentiu vítima na infância, agora vai se vingando na vida adulta. Não consegue separar as coisas,
Por exemplo, mães e pais possessivos foram crianças abandonadas na sua infância e agora trazem essa marca. Não cuidaram de mim, agora cuidem em excesso. São vítimas da própria história. Às vezes, pessoas que não foram bem pastoreadas, que querem fazer diferente, mas são até demais. Até demais. Deus quer curar isso em nós. Deus quer nos resgatar. O que aconteceu no nosso passado quer nos vitimizar hoje. A sua dor está sendo derramada em outras pessoas. Deus quer curar essa ferida. Quer nos fazer entender que não adianta querer recompensar o tempo perdido, não adianta querer buscar as coisas que você perdeu lá atrás, se você faz isso da maneira errada. Se fazendo de vítima, sendo vítima da própria história, fazendo com que os outros tenham pena de você. Eu falei algo aqui na semana passada sobre o perdão, pessoas amarguradas que buscam apoio ou apoiadores dos seus próprios ressentimentos, porque não querem mudar de atitude, não querem perdoar. Só que o vitimismo faz a mesma coisa. Nos leva a buscar apoiadores para o nosso coitadismo, para que tenham pena de nós, para que aprovem uma coisa que não está nos fazendo bem, está nos matando. Deus quer que nós nos levantemos hoje, porque é Ele que pode fazer o tempo perdido ser recompensado. É Ele que pode nos libertar de nós mesmos e nos levar a viver aquilo que lemos hoje, uma nova vida em Cristo Jesus, onde as coisas velhas ficaram lá atrás e tudo se fez novo. Nós podemos ser livres, irmãos. O vitimismo gera a síndrome de Adão, Gênesis 3. Nunca assume sua responsabilidade. Quem foi? A Eva. Eva, quem foi? A serpente. Serpente, quem foi? Ninguém. Se lascou. Sempre culpando, nunca assume nada. Nem suas culpas, nem a responsabilidade e nem as decisões da sua própria história. A voz da rejeição. A psicologia e a psiquiatria dizem que se o nosso cérebro se programa para ver aquilo que nós queremos ver, então os místicos vão chamar isso de lei da atração, né? Tem até um livro que tem um selo vermelho, eu não lembro. Tem um nome lá, eu não lembro. Que os crentes estavam lendo, O Segredo, né? Os crentes estavam lendo esse livro aí, tá? Mas o nosso cérebro se programa então para ver aquilo que nós queremos. Sabe quando é que eu observei isso? Quando eu comprei o carro. Eu nunca tinha visto aquele modelo de carro, mas aí agora eu tenho um. E eu comecei a ver ele em todo lugar. Digo, meu Deus, agora só porque eu tenho esse, agora apareceu. E era no Peugeotzinho vermelho, né, evangelista? 99, que devorador, misericórdia. Coitado de quem ficou com ele, né? Misericórdia. Irmão, aquele carro parecia que o Zé Pilintra tinha tomado ele, varão. Andava 1 quilômetro, era um tanque. Depois nós tivemos o carro ungido, né? Porque onde parava ficava uma poça de óleo. Misericórdia. Gastava 40 euros de óleo por semana. Misericórdia. Só quem já passou essas provas sabe, irmão. Andava de bicicleta e passava o carro, molhava a gente tudinho. As coisas boas da vida. Mas o nosso cérebro se programa, então, para vermos aquilo que queremos. Por que nós identificamos tantas coisas ruins? Porque sentimos elas. Porque a nossa perspectiva, o nosso foco está nisso. E nós identificamos isso. E às vezes você vê a rejeição do outro, mas é porque aqui dentro não está bem. E não é para se fazer de vítima, é para se levantar. É para olhar para Deus como Davi olhou e falar para o Senhor, ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Irmão,
Irmão, se você decidir que ninguém gosta de você, tudo que acontecer vai te levar a ter essa percepção. Eu acho que ninguém gosta de mim nessa igreja. E aí a irmã vai te olhar estranho. Meu Deus. Às vezes a irmã brigou com o marido, viu? Bateu nos filhos antes de vir para a igreja, que estava precisando. E aí chegou, estava meio assim, não foi um dia bom. Às vezes o irmão não deu para escovar o dente, por isso que nem Pai do Senhor está dando direito. Hã? Pai do Senhor. E não quer abrir muito a boca, não é com você. Só que se você se programar para isso, tudo vai ser isso. Em terceiro lugar, a voz da rejeição te faz crer que você é o único a ser rejeitado. Irmão, de toda a história, de toda a igreja, de todos os lugares, de todo mundo, você é a única pessoa a ser rejeitada. Olha para a Bíblia, olha para a vida de Jefté, olha para a vida de Sansão, olha para Moisés, olha para Davi, como já falamos hoje, olha para José do Egito, olha para Abraão, olha para as pessoas que Deus levantou na Bíblia, olha para Jesus, irmão. Marcos 5, meu Deus, Jesus foi lá, libertou o gadareno, e o povo da cidade foi lá e disse, vai embora, que nós não te queremos aqui. Estava dizendo para Jesus, fica, porque nós vamos fazer um churrasco? Não. Estava dizendo, vai embora, porque nós não te queremos aqui. Isaías 53 diz que ele foi rejeitado, versículo 3. João capítulo 1, verso 11 diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Marcos 12, 10, a Bíblia diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, foi posta como pedra angular, um firme fundamento. Lucas 9, 51, Jesus foi rejeitado em Samaria. João capítulo 7, nem os irmãos de Jesus creram nele. E aí nós somos os únicos a passar por isso. Não. Você é uma pessoa especial? Sim. Única diante de Deus. Tá bom? Mas a respeito destas coisas, são coisas que infelizmente vamos passar. E eu não quero passar muito do horário, mas creio que Deus está falando conosco. A pergunta é, como vamos ser curados da voz da rejeição? Como vamos vencer isso? Como em Deus nós vamos ser restaurados dentro de nós? Em primeiro lugar, temos que reconhecer que já fomos aceitos por alguém maior que aqueles que nos rejeitaram. É o que Davi está dizendo. Meu pai e minha mãe me rejeitaram, meu povo me rejeitou, mas o Senhor não me rejeitou. Ele está dizendo, ainda que todos me rejeitaram aqui, Deus é aquele que não me rejeita. Deus é aquele que me aceitou. Deus é maior que todos e que todos. Infelizmente existem pessoas que atribuem a Deus coisas que passaram com suas figuras paternas ou maternas na terra e não entendem essas coisas. Mas Deus está muito além. Ele é pai, mas não é como um pai terreno. Ele é o pai do céu. Irmão, não podemos confundir ser aceito com poder fazer tudo o que quiser, porque são coisas diferentes. E aí que nós confundimos as coisas quando falamos ou nos direcionamos a Deus. Porque nós temos um conceito que ser aceito é aceitar tudo o que fazemos. Não. Eu aceito o meu filho do jeito que ele é. Maratonista, né? Gosta de andar, de correr, brincar. Elétrico. Só que eu não posso aceitar as coisas erradas dele. Então Deus nos aceita, mas não aceita as coisas erradas em nós. Só que nós como pessoas, sim. Lembra da famosa frase, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, Davi não foi chamado por seu pai, por seus irmãos, mas Deus viu Davi cuidando das ovelhas. Salomão não seria rei, porque Adonias, seu irmão, já tinha tudo preparado, mas Deus viu Salomão e o amou.
Jesus já havia sabido que o Pai o havia aceitado na tentação, porque antes de ir ao deserto para ser tentado, em Lucas 4, ele ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem se compraz a minha alma. E ele vai para o deserto, e quais são as perguntas do tentador, o diabo? Se tu és o Filho, mas Deus já tinha dito: tu és o meu Filho. Os irmãos entendem isso? Ele já sabia. Tem alguém que é maior que tudo e que todos, que já te aceitou. Segundo lugar, para ser curado, lembre-se que você é filho de Deus, que Ele, pelo novo nascimento, nos fez filhos. Em terceiro lugar, encontre um propósito para a rejeição. Lembra da história de Beethoven? Quem conhece a história de Beethoven? Beethoven não queria estudar para música, só que o pai chegava bêbado em casa e batia nele e fazia ele estudar. O que aconteceu? Ele ficou surdo, não foi surdo? Ele era um músico surdo. Só que por causa disso, ele desenvolveu as habilidades e tornou-se o melhor músico da sua época e um dos melhores da história. Foi bom o pai bater no filho ao ponto de deixar ele surdo? Não. Só que ele soube usar isso para o bem. Saiba usar a rejeição para o seu bem. Saiba usar as coisas ruins, encontre nela um propósito. Não é para te matar, é para te ajudar a curar outras pessoas. As dificuldades não são para acabar com você, elas te fazem mais fortes e também te ajudam a ajudar outros. Paulo rejeitou João Marcos por um abandono de ministério, mas lá em 2 Timóteo ele vai chamar João Marcos de novo, pois ele seria útil. Então não é porque as coisas ruins aconteceram que nós não podemos encontrar um propósito nelas. Eles tiveram uma discussão, porque o irmão João abandonou o ministério, só que lá no final ele era útil. Então não é porque você foi rejeitado que você não vai deixar de ser útil lá na frente. Tem um propósito nisso. Aprenda a usar isso para mudar a realidade que você vive. Quarto lugar, mude a sua perspectiva, a maneira como você olha para a realidade. Peça ao Senhor: Senhor, trabalha na minha maneira de ver as coisas. Trabalha na minha mentalidade, me ajuda a ver as coisas de um ponto de vista diferente. Não tenha medo de ser rejeitado, irmão. Porque tem gente que nem tenta as coisas porque tem medo da rejeição. Não evangeliza porque tem medo de ser rejeitado no evangelismo. Não canta, não prega, não ajuda alguém, não consegue se desenvolver porque tem medo de sofrer alguma coisa. Enfrente o seu medo. Nós não estamos sendo julgados por tudo e por todos. Tem gente que vai nos julgar, sim, mas não quer dizer que todo mundo está nos julgando. Tem gente, na verdade, que está sendo curado através da sua vida, que está sendo curado vendo você enfrentando os seus medos, vendo você enfrentando suas limitações, vendo você enfrentando as rejeições que sofreu. Então mude isso, descubra qual é o motivo desta rejeição e tente mudar isso. Por exemplo, o irmão que não toma banho, aleluia. Os irmãos vão gostar de abraçar ele? Uma coisa é um dia, né, irmão? Outra coisa é que nem aquele irmão lá no Uruguai, na escola missionária, depois de 4 dias sem tomar banho, nós pegamos ele, eu acho que uns 5 homens, colocamos ele de roupa e tudo debaixo do chuveiro, e vá tomar banho em nome de Jesus. E um já ligou o chuveiro gelado e sabão na cabeça, que ninguém aguentava ficar mais dentro do quarto. Um calor de 40 graus, aquelas telhas de zinco, que estralava assim, um suador, irmão, e o irmão não queria tomar banho. Às vezes o pessoal não quer conversar contigo, porque você não escova o dente, não é nada pessoal. Mas se você descobrir que é um problema, vai lá, irmão.
Procura a irmã doutora Viviane que está aí atrás. Marca um horário, arruma isso, aleluia. Se é um problema de hálito, né? Então, às vezes, não é uma coisa, descubra o que é e trate. Ah, é porque eu tenho falta de educação. Então, seja uma pessoa educada. Ah, porque eu grito. Abaixa o volume um pouquinho. Tá? Grita menos. Começa um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Claro. Tudo depende da maneira como vemos as coisas. Muitas vezes as pessoas não se aproximam de nós por coisas que nós podemos mudar, irmãos. Para de colocar dificuldade onde não tem, viu? Às vezes tem coisa que é simples. Vai lá, passa um perfume, isso, desodorante, deodorante, é o que for. Antigamente tinha um perfumezinho bom, né? Alma de Flores, quem lembra? Hã? Hã? Passa o Alma de Flores, toma um banho. Coisas que se podem mudar. Muda a perspectiva, trata os problemas. Quinto lugar, nós já vamos terminando. Ame a si mesmo. Ame a si mesmo. Irmão, amar a si mesmo não é egocentrismo. Jesus disse que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como? A si mesmo. A pergunta de hermenêutica, né, de interpretação. Como eu vou amar o próximo como amo a mim? Olhe para cá, se eu estou tendo um problema com o meu próximo, quer dizer que isso é só um reflexo do que eu tenho aqui dentro. Então quer dizer que pessoas conflitivas têm dificuldade aqui, consigo mesmo. Já viu aquela pessoa que você não consegue conversar com ela, porque é briga, é problema? Ela tem um problema com ela mesma e ela não tratou isso. Só que se ela tratar, ela vai conseguir se relacionar com o próximo. Não adianta você querer amar todo mundo se você não ama a si mesmo. Tem gente que tenta fazer de tudo para agradar os outros, mas não é bem resolvida aqui. Deus quer nos curar. Só que para isso nós temos que aprender a nos amar. Tem gente que por causa do que sofreu se rejeita. Rejeita a si mesmo. Rejeita-se os seus sentimentos, a maneira como é, não se aceita. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para de valorizar o cabelo que caiu, valoriza o que ainda ficou, irmão. Valoriza o que você tem de bom. Pare de focar só no que é ruim. Eu sei que nós temos que melhorar sim, mas nem tudo é tão ruim em você. Né? Tem gente que tem 2 dentes faltando e esqueceu que tem um monte sobrando ainda. Vai lá na irmã Viviane e arruma isso. Hoje a irmã Viviane está aí. Vai lá no... Não estou bem. Vamos começar a fazer coisas que vão te ajudar. Irmã, faz a sobrancelha, irmã. Faz as unhas, se cuida. Eu não sei como é que é o nome. Faz uma hidratação no cabelo, irmã. Vai te ajudar a se ver melhor. Aleluia. Irmão, vai na Turquia, irmão. Faz um implante no cabeleira, meu irmão. Vai lá, vai te ajudar a se sentir bem. Nós temos que parar, olhe para cá. Nós temos que parar de rejeitar nós mesmos. Como é que nós vamos dar a alguém aquilo que nós não damos nem a nós? Se você não se ama, como é que você vai estar bem dentro de um casamento? Como é que você vai estar bem? Vai casar em nome de Jesus. Pela fé, aleluia. Recebe aí, varão. Se você não se ama, como é que você vai amar o seu cônjuge, que é uma carne com você? A sua vida, meu irmão e minha irmã, é claro que não podemos idolatrar a nós mesmos, nem sermos pessoas egoístas, não é isso que nós estamos falando, mas aprender a amar a nós mesmos. Não é pecado um dia você querer comer uma coisa que você gosta. Meu
Deus, as grávidas já começam. Aleluia. Não é pecado você fazer uma coisa porque se sente bem. Não é pecado, não é crime. Então vai lá, irmão. Vai lá. Agora, ame-se. Valorize-se como pessoa. Não é usar isso para arrumar desculpa ou motivo para brigar com os outros e fazer coisas que não agradam ao Espírito Santo. Mas é olhar para o seu coração e ter misericórdia de si mesmo. Se aceitar como pessoa, começar a se amar. Senão, como é que nós vamos amar quem está perto de nós? Volto a dizer, às vezes, o nosso relacionamento com os outros é só um reflexo do que nós estamos vivendo aqui. A rejeição, não me aceito. Tenho rejeição dentro do meu coração e agora eu só vou dar o que eu tenho. Você não pode dar o que você não tem. Você pode parecer no começo, mas você não se sustenta. Se você se amar, você vai conseguir amar. Olha no espelho e fala, eu sou bonito porque Deus me fez assim. É? Posso não ser o Brad Pitt, mas eu sou bonito. Aleluia. Minha mãe disse, aleluia. Mãe não mente, aleluia. Pela fé, aleluia. Mas, irmão, em último lugar para nós orarmos, quem quer vencer a voz da rejeição? Em último lugar, perdoe-se. Perdoe os demais, como falamos na semana passada, mas perdoe você. Perdoe você. Ninguém planeja fracassar, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Nós temos que olhar para dentro de nós e nos perdoar. Perdoar-nos por, às vezes, nos permitirmos viver coisas que não escolhemos. Perdoar-nos deste sentimento de culpa que nos aprisiona. Olhar para dentro de nós, identificar algumas coisas e dizer, eu falhei, mas eu quero me perdoar em nome de Jesus. Irmão, tem gente, nesses 6, 7 anos que sou pastor, tem gente que o maior problema não é o ressentimento com o próximo, mas é o ressentimento consigo mesmo. Eu não me perdoo porque eu falhei. Eu não me perdoo porque me excedi. Eu não me perdoo pelo erro que eu cometi ou que eu permiti acontecer. E a vida não anda nem para frente, nem para trás. E a pessoa olha para o espelho com sentimento de culpa e está aprisionado dentro disso. Você precisa se perdoar. Geralmente quem não se perdoa, não sente o perdão de Deus. Não tem uma paz, uma comunhão saudável com Deus. Não estou dizendo que não tenha comunhão. Eu estou dizendo que é um vazio como se nada pudesse suprir aquilo. É um lugarzinho que está desocupado e não tem utilidade, mas também traz um sentimento que oprime, que perturba, que machuca, porque não se perdoa, e a culpa está ali. Eu não me perdoo por aquilo que eu fiz, ou por aquilo que permiti. E aí não consegue desenvolver essa relação. Pessoas que não se perdoam a si mesmo, pessoas que se envolvem com vícios, pessoas que se suicidam, porque a dor é tão grande, porque o problema não é o outro, o problema agora sou eu. E como que eu vou fugir de mim? Eu lembro de uma irmã que um dia olhou para mim e disse, eu vou fugir de casa. E eu falei, mas tu mora sozinha? Como é que tu vai fugir de casa? Não, porque eu não me suporto, pastor. Eu digo, olha, eu pensei comigo com os meus botões. Essa é nova, hein? Essa eu nunca tinha ouvido. Não se suporta. Não suporta o momento da sua história. É a rejeição consigo mesmo, que não lhe deixa ver mais nada além do que a dor, a culpa, a angústia, por um momento da história. Irmãos, um momento não pode definir sua vida toda. Um momento não pode definir todos os seus dias que virão. Perdoar-se
faz parte também desta cura que Deus quer trazer a nós. Perdoar quem lhe rejeitou. Quem te rejeitou não tinha maturidade suficiente para saber o que estava fazendo. Quem te rejeitou não conheceu a graça de Deus, porque nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus e com o Espírito Santo. Porque quem tem um encontro com Jesus não faz essas coisas. Tem gente que conhece a liturgia, os dogmas, o costume, mas não conhece Deus. E aí quer colocar a gente tem o costume de um ditado lá na minha terra, que é colocar Lisboa dentro da trofa. Não tem como, irmão. Então quem te rejeitou não teve um encontro com Deus. E quer forçar coisas que te levaram a ser rejeitado porque você não suportou isso. Deus quer lhe curar. Só que nós temos que perdoar. Perdão é uma decisão, é uma cura, é um processo. Primeiro nós decidimos e depois nós somos curados. Ninguém é curado quando toma a decisão imediata. Quer ir no médico? Você tem que marcar um horário. Você tem que ir até lá. Ele vai te dar um remédio. Você vai ter que ir na farmácia. Ninguém vai te dar as coisas de brinde às vezes. Tem que ir lá, irmão. Tem que correr atrás. A não ser que seja um caso extremo, ele vai até você. Mas você tem que tomar essa decisão. Eu vou ser curado. A voz da rejeição não vai me aprisionar. Não vai me matar. Não vai me fazer gangrenar. Não vai me fazer morrer à míngua. Eu sei que Deus tem algo na minha vida. Eu sei que Ele tem um propósito na minha alma. Eu sei que Ele me chamou para algo. Ele quer me curar. A pergunta que eu lhe faço é, sabendo que Deus quer te curar, você quer ser curado? Então você tem que tomar uma decisão de se levantar hoje, sair por essas portas e dizer, a voz da rejeição não vai me aprisionar mais. Não vai me fazer ser essa pessoa que machuca sem ver. Uma coisa é o dia ruim, né, irmão? Que dormiu com os pés destapados, como diz o gaúcho. Que dormiu no sereno, está de mau humor, levanta meio virado, com a pá virada, sai na rua, diz bom dia, e aí você diz bom dia por quê? Mau humor. Agora outra coisa é todo dia. Todo dia está ruim, porque não está bem consigo mesmo. A voz da rejeição. Não há cura sem disposição de reconhecer que o perdão é necessário para aqueles também que te rejeitam. Tire este peso da rejeição de cima de você. Convive na mesma casa, mas se sente rejeitado. Congrega na mesma igreja, mas não se aceita, se sente rejeitado. Deus quer nos libertar disso. Muitas vezes a cura está na experiência de um sorriso, de um abraço, de uma decisão de sair dessa situação. Se permita ser usado. Pastor, a pessoa que me feriu já morreu. Chegue em casa, dobre os seus joelhos e diga, Senhor, já morreu, mas eu quero perdoar. Eu quero ser livre desse peso. Eu tenho um amigo meu de início de fé, a minha esposa vai lembrar disso. Depois de anos, eu já era casado, voltei à cidade. Primeira vez que eu fui esperto, né, irmão? Levei ela para conhecer minha família, depois de um ano que estava casado, glória a Deus. Eu falei para eles, para ela não se arrepender. Mas cheguei lá, encontrei a mãe dele, disse que ele tinha dado um surto psicótico no meio da rua, crente. Se jogava no chão, começava a falar umas coisas que ninguém entendia. Um mau momento, uma coisa que afetou aqui. E eu cheguei no culto, era um primo meu que estava organizando o culto, eu fui lá só para cultuar. E eu senti de Deus, fui lá, dei um abraço nele. Só um abraço. Foi naquele culto que Deus libertou ele. Ele não chorava, ele urrava. Ele gritava. Ele chorou tanto que o ranho escorreu, desceu com lágrimas. Ficou tudo na minha camiseta, irmão. Ainda bem que a máquina lava, fica tudo certo. Irmão, um abraço. Por
isso que eu pego no pé, às vezes chego a ser enjoado. Digo, irmão, dê um abraço em alguém. Porque um abraço pode ser uma resposta. Um abraço pode ser uma cura. Teve evangelismos que eu fiz, que eu não preguei, eu abracei. Eu lembro de Paulo e Eutico, né? Paulo pregando toda noite. O melhor pregador, o lugar era iluminado. Imagina, irmão, que cultaço! Só que o discurso se alongou e o irmão Eutico sentou na janela, dormiu e caiu e morreu. Paulo não foi pregar para ele morto. Paulo só deu um abraço. E eles levantaram o jovem vivo, diz a palavra de Deus. Deus quer te usar como instrumento de cura. Só que para isso você precisa ser curado. Eu termino aqui. Jesus não rejeitou o leproso. Jesus não rejeitou a mulher do fluxo de sangue. Jesus não rejeitou o gadareno. Jesus não rejeitou Judas, o traidor. Nem Pedro, nem Tomé, nem a mulher samaritana, nem o centurião que era estrangeiro, nem Zaqueu, que era rejeitado porque cobrava impostos, nem Bartimeu, nem a humanidade, nem eu e nem você. Ele não nos rejeitou. João capítulo 6, o verso 37. Coloque aí para nós orarmos, meu irmão. João 6,37, fique de pé, por favor. Olha o que diz o versículo: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus está dizendo, eu não rejeito ninguém. Jesus é maior que todo mundo. E se Ele não te rejeita, meu irmão, se Ele quer te dar uma nova história, se Ele quer te fazer vencer a voz da rejeição, aproveite esta oportunidade. Todos nós vamos enfrentar esta voz. Só a diferença será a causa e a intensidade, mas todos nós. Mudanças, cirurgias não vão servir para resolver o problema. Mudar de lugar, mudar de igreja, mudar de cidade não vai transformar nada enquanto nós não decidirmos mudar aqui. Não vencermos aqui. Eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração. Coloque a tua mão no teu coração, feche os teus olhos. Deus te aceita e te ama e quer te fazer vencer esta voz. O Espírito de Deus vai até o profundo abismo da tua alma para te alcançar e para te fazer livre de novo. Em nome de Jesus, não tem palavra humana que te aprisione, não tem palavra sua, nem aquilo que você mesmo disse, dizendo que era horrível ser uma pessoa como você, dizendo que era horrível conviver com esta dor e esta culpa. O Espírito de Deus quer quebrar este peso da tua alma nessa noite. Em o nome de Jesus, vamos orar juntos. Pai, eu oro com os meus irmãos, dentro da direção do Teu Espírito Santo. Hoje nós oramos a respeito da voz da rejeição, a voz que oprime, a voz que traz culpa, a voz que traz feridas, que nos fazem ferir outras pessoas. Senhor, vai visitando a alma desse homem e dessa mulher, enche essa lacuna. Abacandorehaço que amai, deramanakia sobianakamandaragai. Em o nome de Jesus, vai quebrando esta cadeia, vai tirando esse homem e essa mulher para fora dessa prisão nessa noite. Traz a libertação do céu, em nome de Jesus, para que essa pessoa volte a ser a pessoa que o Senhor chamou. Em o nome de Jesus Cristo. Traz cura para esta alma cansada, cansada de lutar, mas não vencer, cansada de tentar, mas não conseguir.
cansada de se esforçar e fracassar. Xarabaki mamassobi anacandaragai. O rabashamantorebaseki osai. E revassurki nimantobi anagassou. Ora, ganamassu, vereketai. O rivasi quitousi amacai. Confirma a cura completa, a obra completa, a virtude do Espírito que desce agora e rompe o jugo. Ai, tiosai que ai, irabashia kamandaragai. A unção que rompe o jugo, que vai descendo agora, do alto da cabeça à planta dos pés, que vai entrando neste vazio, aonde o remédio não alcança, aonde o diagnóstico médico não alcança, aonde a palavra humana não toca, aonde só o teu Espírito vê, aonde só o teu Espírito toca, aonde só o teu Espírito sabe, vai ministrando agora. Vai levantando essa mulher das cinzas, vai levantando esse homem das cinzas. Toma pela mão, porque nós declaramos como Davi: ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos rejeitem, todavia o Senhor nos acolherá. Shakemanturabakesou. Abrace alguém que está do seu lado por um minuto. Libere palavras dos céus sobre a vida do teu irmão. Libere uma palavra de Deus sobre a vida desta pessoa. Seja um instrumento vivo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você que está em casa, ore conosco. Em nome de Jesus, vai ministrando, ó Deus, através deste abraço. O abraço que não recebeu na infância, o abraço que não recebeu daqueles que esperavam, mas o abraço que o céu está ministrando agora. O abraço que o Espírito Santo está usando para a cura. Vai visitando agora esta mulher, vai visitando agora este homem, vai visitando agora este jovem, vai visitando agora esta jovem, vai visitando as crianças, vai visitando, vai curando, ao ponto das dores trazerem cura e curarem os demais também. Erai que subi a cai. Shamanaki osobi anakai. Deribosa, kerivashi, rukianto viasulivikai. Babakinuya sule kerebashi. Em o nome de Jesus, estende a tua mão. Confirma nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Nós oramos. Nós oramos. Diga comigo forte. Senhor Jesus, visita a minha alma, livra-me de mim mesmo, cura estas feridas e me faz livre da voz da rejeição. Diga, eu me perdoo, eu quero ser livre, porque eu sei que o Senhor não me rejeita. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia.